Shalom Aculan, a paz eterno aos amados aí do canal Felipe Cunha. Estou aqui com a gramática de Gordon, tá? Gramática de Gordon, tá? Eu estou aqui, vou estar mostrando a vocês as letras hebraicas. Eu não vou estar mostrando a história da letra hebraica, mas eu quero estar aqui falando das letras, né? E vocês estarem gravando aqui as letras aqui, tá? Bom, primeira letra é Aleph. A Aleph é a letra, é a primeira do alfabeto hebraico, lembrando que é da direita para a esquerda. Nós lemos da esquerda para a direita, como aqui eu estou passando com a caneta. No hebraico é da direita para a esquerda, né? Então aqui o Aleph, tá? Ela depende do sinal maçorético, tá? Então não é A, tá? Ela pode ser um E, por exemplo, et, objeto direto em hebraico, é o Aleph e o Tav. Então et, né? Então vai depender, não é A, tá bom? Ela depende de um sinal ou ela é uma pausa. Beit é a segunda letra, lembrando que no hebraico não existe número, então as letras também são número. Então, número 1, número 2, 3, 4, até o Yod, que é 10, tá bom? O Yod é 10. Então, o que acontece? E assim por diante, 20, 30, 40, 50, e assim por diante. Mas o mais importante para quem está iniciando, querendo aprender o hebraico, é gravar essas letras. Não adianta você tentar ler alguma coisa. Você tem que primeiro aprender as letras. Primeira é passo a passo, tá bom? Então, você começa com Aleph, Beit, Gimel. Você precisa gravar as letras. Quando você lembrar do Beit, você precisa estar na tua mente o Beit. Tá? Não é decorar, é gravar. Quem é o Aleph? Porque aí você vai pegar aqui uma passagem aqui no final, aqui, por exemplo, aqui. Vamos mostrar aqui. Aqui nós estamos com o primeiro versículo da Bíblia. Deixa eu tentar dar um zoom aí, ó. Pronto. Bom, então aqui está escrito o quê? Vamos lá. Não sei se vocês conseguem ver. Bereshit. Tá, cadê o Aleph? O Aleph, eu vou tirar a caneta aqui para vocês poderem estarem vendo. Cadê o Aleph? O Aleph está aqui. Então não adianta eu decorar, eu tenho que saber qual é a letra. Esse aqui é um Beit, esse aqui é um Resh, esse aqui é um Aleph, esse aqui é um Shin, um Yod, um Tav. Ou Tal, como muitos falam. Beit, Resh, Aleph. Eu preciso gravar as letras. Elohim, Elohim. Tá? Nós temos um Aleph, um Lamed, um Rei, um Yod e um Men. Sofit, que é as letras finais, depois eu vou estar mostrando a vocês. Então, Bereshit bara Elohim et Hashamai ve'et haaretz. Então, preciso, esse aqui é o Tzader, a última letrinha aqui, é o Tzader, TS, Tzader, tá? Haaretz, tá? Então, ve'haaretz, hayetá, torro, vavorro. Tá? Então eu preciso saber quem é aqui, Veruar, tá? Que é o Het, essa última letra aqui, é o Het. Então eu preciso saber, primeiro eu tenho que decorar essas consoantes. No hebraico é consoantes, não existe vogais, mas algumas letras têm um som de vogal. Como exemplo disto é aqui o Iod, né? Deixa eu apertar aqui o Iod. Bom, vamos lá. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet. Aqui o Iod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ain, Pei, Tzadei, Kof, Resh, Shin, Tav. Eu preciso guardar as letras. Aí, você guarda as letras, você precisa entender
Na nossa língua, no português, o que representa o beit? O beit é o B, o gim é o G, o dalet é o D. Agora, dalet de darer, caminho, né? Dalet de Davi, né? É o D, Davi. O Re é o H, aí entra a questão. O H nosso no português, ele é mudo, tá? Mas essa letra aqui é como se fosse o H do inglês. A Rosen, tá? Rosen. É gutural, ele não é um R. Alguns transliteram como R, mas está errado. O R é o ureche. Então, se eu coloco ureche, eu me equivoco. Então, esse aqui é uma gutural, a melhor semelhança é com o H do inglês. No nosso português, por exemplo, o nosso amigo Hilton, ele começa com a letra H. Então, é o mesmo H de Hilton, tá? Ele é gutural, certo? E com certeza essa letra veio do hebraico. Então, o Vav. O Vav, ele é uma das letras que também se passam por vogal. Ele pode ser um U, dependendo, ele pode ser o próprio V, né? Então, vai depender aí da palavra. O Zayin é como se fosse o Z. E aqui nós temos o Het. O Het é duas vezes o rei. Então, o Het da letra Haim, Haim, vidas, no hebraico, Haim, vidas, né? Ou Haver, né? Existe essa letra que é o Re, né? O Tet é o T. Aí nós temos o Yod, que é o Y, né? O som de I também, né? O Kaf é o som de K, né? De K, de Cássia, né? O Kaf, ou de K mesmo. O som fonético é o K. Mas essas letras aqui, algumas letras aqui, lá na frente eu vou mostrar para vocês que muitas das vezes ela vai ter um som diferenciado, tá? Com pontinho ou sem um pontinho. Aqui o com pontinho, ele é o vet. Sem o pontinho é vet, com o pontinho é beit. Tá? Tem isso também, mas isso não adianta agora estar mostrando. Mas o principal agora é estar aprendendo essas letras. Então o men é o men, o lamed é como se fosse o L, o nun, o N, o samik, o S, o ain. Não é A exatamente no hebraico mais antigo, mas hoje em dia é o A, porque as palavras que terminam com A é com Re. Torá, Sará, todos terminam com Re. O Ai é gutural também, mas na transliteração que se coloca o A, por exemplo, Yeshua, tem esse Ai, mas nas minhas pesquisas, no que eu pesquisei, o Ai não tem som de A, mas hoje em dia ele representa o A também. O Pei pode ser o P com um pontinho dentro, sem o P, né? Então lá na frente nós vamos ver que algumas letras, esse P ele pode ser um F ou ele pode ser um P. O Tzade é o TS. Kof é o Q? É Q de queijo. O Resh é Resh de rei, né? O R de rei. O Shin, ele é SH ou ele é S também. Então, tanto esse Samek como o Shin pode ter som de S. Tá? E o Tav, o som de T. Bom, eu quando comecei a estudar, e estudei sozinho, comprei essa gramática de Gordon, comecei a estudar. Eu tenho outros livros sobre hebraico, né? Exemplo, eu tenho esse aqui, tá? O alfabeto hebraico, tá bom? Aqui fala as letras, sobre as letras. Eu tenho o hebraico estudando em casa, duas apostilas grandes. Mas eu gosto da de Gordon, é pequenininha, é prática, para a gente estar começando aqui a falar sobre hebraico. Então, Aleph, com esse beit, nós temos pai, né? Pai, em hebraico,
o Aleph, força, o Beit, casa, força da tenda. Então, Aleph, Beit, Ave significa pai. Bom, basicamente, primeiro se pesquisa, né, entende-se, examina-se as letras para aprender também o som dela, né? Então aqui embaixo, deixa eu colocar aqui para vocês, né? As seguintes letras têm uma forma para terminar a palavra. Então o tzadei, o pei, o nun, o mem e o kaf, eles no final das palavras eles são diferentes. Elohim, vocês não vão ver com essa aqui. Elohim, vocês vão ver com o mem, né? Elohim. Então tem algumas palavras, ben, você vai ver com esse nun. Algumas palavras vocês vão encontrar com essa... É a mesma letra, só que no final ela tem essa imagem diferente, tá? Essa aqui é a imagem se for no começo ou no fim. Essa aqui é a imagem do fim das palavras. E da mesma forma, o nun, o mem e o kaf. Ler, lerá. Vê que o kaf, no final, ler, ele tem praticamente um som do het, né? Parece um pouco, né? Ler, lerá. Então, esse kaf não vai ter som de K, né? A lehen, não é a lerken, não é. É a lehem. Por quê? Por causa do kaf que está no final. Aqui, como eu vinha falado, as seguintes letras recebem um ponto que se chama dagesh, no começo de uma sílaba, ficando sem ponto quando encerra-se a sílaba, né? O beit, o gimel, o dalet, o kaf, o pei e o tav. Então, sem o dagesh, o beit é V, o kaf é o som praticamente do het, de haim, ou hormah, né? Sabedoria em hebraico, hormah, tem esse som de CH. E sem o pontinho é o F de Felipe, tá bom? Então lá, o Felipe da Bíblia começa com esse F aqui, que na realidade também pode ser o P. A pronúncia adotada da Universidade Hebraica de Jerusalém não faz distinção entre as demais letras desta lista, que com som ou sem, com ou sem o som, sem um dagesh, se pronunciam igualmente. Bom, então eu indico você a estar revendo aqui, aprendendo as letras. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ai, Pei, Tzadei, Kaf, Resh, Shim, Tav. Então, é importante você aprender as letras. Quando você olhar ela em um texto hebraico, você não vai ter nenhuma dúvida. Por quê? Porque você já, né, vai estar habituado com a letra. Eu vou tentar pegar aqui de novo o texto da criação. Deixa eu suspender aqui. Tá? Então vou chegar bem perto aqui para a gente estar lendo aqui um pouco. Então, você precisa estar vendo as letras, olhando e examinando as letras, certo? Bereshit, Bará, Elohim. Veja aqui o Elohim. Ver se eu consigo segurar aqui. Elohim, ele tem um mem final, tá? O mem final, que é diferente desse mem aqui, do Maim, né? Hashamayim, tá? Esse mem aqui é o mesmo, só que esse aqui está no final. E o tzadei aqui é o tzadei que está no final. Então vamos ler aqui. Bereshit, em princípio, porque o beit é uma preposição no ou em. Então, em princípio, Bará criou ou engordou ou moldou. Bereshit, em princípio, moldou Elohim e Et. Quem é esse Et aqui? Lá no livro do Apocalipse, Yeshua disse: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto hebraico e o Ômega é a última. Ele se referia ao Et, que está aqui. Então, em uma tradução muito sode, eu poderia dizer: em princípio moldou Elohim. Et, quem é Et? Yeshua. Então,
Bereshit bara Elohim et. Em princípio moldou Elohim et. Tá? Eu também posso dizer que et é objeto de criação. No princípio Elohim criou através do et Hashamayim ve'et haaretz. O Eterno criou primeiramente os céus, que é o Hashamayim, depois a terra. Bom, aqui eu fico por aqui. Na próxima oportunidade vou falar sobre os sinais maçoréticos. Então dá o seu like, compartilha. Isso é hebraico. Um abraço a todos vocês. Gramática de Gordon, tá? Se você gostou, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho e abençoa os seus irmãos, compartilhando nas suas redes sociais. Um abraço a vocês.